Tudo bem. Fábio Trade, depois Domingo Dutra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, constrangido ouço com frequência perturbadora autorizadas vozes que nesta casa e no Senado se levantam para bradar o que chamam de desprestígio do Congresso Nacional, de erosão do Poder Legislativo, a partir de suas instâncias representativas. E esse meu constrangimento se agrava em desencanto com alguns desses parlamentares que flagrantemente agouram a morte desonrosa do Congresso, com o claro objetivo de engrossar o canto funeral de certos setores da mídia que se julgam mais senhores absolutos da opinião pública e fiadores irrecorríveis da democracia. Lamentavelmente, essa escassa, porém ativa minoria, que reverbera da tribuna o esboroar apocalíptico do Congresso Nacional, parece não se dar conta de que integra ela mesma o organismo que aponta como necrosado. Pior ainda, parece ignorar que, em troca de algum brevíssimo espaço na mídia, se posta como colaboracionista na insensata tarefa de desacreditar o Legislativo. Não me alinho, senhor presidente, entre os que veem fantasmagorias autoritárias a cada esquina mal iluminada da política nacional. Também não somo com aqueles que confundem por ignorância ou má-fé as travessuras, transigências ou transgressões de indivíduos com a solidez moral e com os fundamentos éticos da instituição a que eventualmente pertençam. Por isso mesmo, expresso aqui uma inquietação que, longe de ser partidária, ideológica ou doutrinária, é essencialmente institucional, política, na mais legítima acepção do termo. Por isso indago, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a quem interessa ou a quem interesse serve a propagação de um desgaste flagrantemente exagerado, de um desprestígio manipulado como o pior da história de que seria refém o Congresso Nacional? A quem interessa? Como é possível que nós, que chegamos a uma das duas casas do Congresso, referendados pelo voto popular como membros do poder basilar da construção democrática, possamos permitir que o Legislativo seja execrado a ponto de ter questionada a sua própria eficácia institucional? A sabedoria popular reza que o primeiro passo para a solução de um problema é reconhecer a sua existência. Não há dúvida, senhor presidente, de que o Congresso Nacional precisa empreender com a maior brevidade possível o resgate de um grande passivo, cujas cifras mais gritantes são as reformas política e tributária, pressupostos decisivos para uma reconfiguração político-institucional que, em última instância, definirá contornos num novo pacto federativo. Contudo, o que evidencia preocupante déficit legislativo não pode ser confundido, como pretendem alguns, com a inércia política ou renúncia institucional do Congresso. Estes que confundem de forma proposital são os que se agarram às pás de coveiros do Poder Legislativo. No Parlamento, somos não só representantes dos múltiplos e legítimos interesses da cidadania nacional que nos elegeu, mas também fiéis depositários do inigualável patrimônio de vocação democrática efetiva, de intransigente empenho na construção e no zelo para concluir, das liberdades fundamentais em que se forjaram e se sustentam os alicerces da nacionalidade. No momento seminal, senhoras e senhores deputados, quando a pátria amanhecia, ou quando o Estado de Direito, as liberdades individuais e a própria democracia eram afrontados pela tempestuosa arrogância do arbítrio, foi o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, que, por vezes mutilado, resumiu-se no depositário de todas as esperanças libertárias e jamais deixou de responder aos anseios por democracia e às esperanças do povo no resgate da nação pela restauração das liberdades. Pois foi ontem, na tarde e noite memorável de 1988, que o Congresso Nacional deu ao país
a Constituição cidadã. Por isso pergunto, a quem interessa um Congresso fraco?